Aqui é o professor Marcão, no canal Segredos do Alemão, e mais um vídeo sobre gramática. Hoje nós vamos ver o artigo dos substantivos femininos. Vamos aos substantivos geralmente femininos, tá? Porque sempre tem algumas exceções, mas nós no caso não vamos tratar das exceções. Hoje nós vamos só tratar da regra, tá? Então, primeiramente nós vamos ver os grupos dos numerais substantivados. O que significa isso? Por exemplo, die eins, o 1, o numeral número 1, né? Die zwei, o 2, são os numerais substantivados. Die 5, die 13, o 13, die 100, que é o 100, die 1000, que é o 1000, die Million, que é o milhão, die Milliarde, que é o bilhão, e de bilhão, que é o trilhão, de 38, o 38 e assim por diante. Quando os numerais viram substantivos, eles acrescenta o artigo die, artigo feminino die. Outra regrinha, tá, para identificar se é masculino, feminino ou neutro, é a questão de árvores e plantas. Em geral, árvores e plantas são femininos, são substantivos femininos. Por exemplo, die Palme, a palmeira, die Blume, a flor, die Rose, a rosa, e assim por diante. Frutas também, em geral, são femininos. Die Banane, a banana, die Kiwi, o kiwi, die Traube, a uva, mas der Apfel, aqui nós temos uma exceção, der Apfel, certo? Aqui nós vamos ter uma exceção. No Apfel, no caso, é masculino. Então, a gente já conversou no vídeo anterior que das palavras da língua alemã, a proporção de palavras da língua alemã que são femininos, são substantivos femininos, são 46%. Então, a maioria deles, na dúvida, você opta pelo feminino. A chance de errar é menor. Estou me tornando repetitivo, mas é importante você lembrar. Mas nós temos algumas terminações que são típicas de substantivos femininos. Por exemplo, ade, terminação ade, de marmelada, a geleia, age, de garagem, a garagem, de etage, o andar de um prédio, ans, terminação em ans, de distância, a distância, terminação ai, de Bäckerei, a padaria, de Metzgerei, o açougueiro, de Bücherei, a livraria, e assim por diante. E aí temos a terminação ens, de Existenz, a existência, de Differenz, a diferença, terminação em heit, de Freiheit, a liberdade, de Einheit, a unidade, terminação em ive, de Alternative, a alternative, terminação em ine, de Maschine, a máquina, terminação em in,
Die Studentin, a universitária. Terminação em IE. Die Fantasie, a fantasia. Terminação em ion. Die Station. Lembrando, né, quando tem esse termo tion, sempre na pronúncia você tem que colocar um S entre o T e o I. Não é die Station, e sim die Station. Ok? A estação. Die Region, a região. Die Religion, a religião. Terminação em IK. Die Musik, a música. Die Politik, a política. Die Mathematik, a matemática. Terminação em Keit, die Fähigkeit, a habilidade. Terminação em Schaft, die Gesellschaft, a sociedade. Die Qualität, die Gesellschaft. Die Freundschaft, a amizade. Terminação em sis, die Dosis, a dose. Terminação em tet, die Universität, a universidade. Die Qualität, a qualidade. Terminação em tech, die Bibliothek, a biblioteca. Terminação em ung. Essa é a típica terminação e que ocorre muito, é muito recorrente na língua alemã. Terminação em ung. Die Heizung, aquecimento. Die Rechnung, a conta. Die Versicherung, o seguro. Terminação em ua. Die Natur, a natureza. Die Kultur, a cultura. Die Temperatur, a temperatura. Terminação em UNFT, die Auskunft, a informação. Muitos substantivos também terminados em E, especialmente os de duas sílabas. Por exemplo, die Lampe, a lâmpada. Die Straße, a estrada. Die Reise, e assim por diante. Reise, a jornada ou a viagem, né? Alguns alimentos com die. Die chocolate, não precisa traduzir. Die pizza. Die Suppe, a sopa. Die limonade. Die Pommes, que é batata frita. Die Milch, die Marmelade. Die Banane, die Butter. Die Marmelade é a geleia. Die Butter é a manteiga. Die Wurst é a linguiça. Alguns seres vivos com o artigo die também. Die Kuh, a vaca. Die Fliege, a mosca. Die Biene, a abelha. Die Krabbe, o caranguejo, o camarão. Die Katze, o gato. Die Spinne, a aranha. Die Ameise, a formiga. Die Ente, o ganso. Die Fledermaus, o morcego. Die Maus, o camundongo. Die Garnele, o camarão. Coloquei aqui a tradução porque para não esquecer. Die Garnele, porque não é muito comum. Termos do cotidiano também com die. Die Uhr, o relógio. Die Zahnpasta, o creme dental. Die Dusche, a ducha.
die Badewanne, a banheira, die Zahnbürste, a escova de dentes, die Toilette, o banheiro, o vaso sanitário, die Seife, o sabonete, o sabão, die Decke, a coberta, die Tür, a porta, die Garderobe, o closet, die Treppe, a escada, die Geschirrspülmaschine, a máquina de lavar louça, e temos também alguns outros substantivos que são sempre femininos. Marcas de motocicletas, de BMW, de Honda, de Kawasaki, de Yamaha e assim por diante, etc. Nomes de navios também são femininos, de Gok Fock, de Kaiser Wilhelm, de Titanic, de Queen Elizabeth. Marcas de cigarros também são substantivos femininos, de Camel, de Havana, de Lord Extra, de Marlboro, etc. Ok? Então, aí nós temos algumas regrinhas para você conseguir entender melhor essa questão da escolha do substantivo na hora de você definir o artigo definido de, das. No caso, as regrinhas de hoje mais importantes são essas regrinhas aqui de terminação. Na dúvida, como já falei, como 46% dos substantivos são femininos, na dúvida você opte por feminino, que a chance de errar é um pouco menor, tá? Isso precisa ser de alguma forma gravado, de alguma forma internalizado, principalmente essas terminações aqui, para facilitar. E lembrando, para quem é iniciante no alemão, toda palavra nova que você decora já com o seu artigo definido adequado. E aí o teu cérebro vai ficar no automático, toda vez que você lembrar daquele substantivo, você vai lembrar já do artigo e vai facilitar bastante na hora da conversação, na hora da escrita, ok? Muito obrigado por assistir meu vídeo. Nós vemos no próximo vídeo, que provavelmente vai ser do artigo neutro, neutral, que é o das. Tschüss.